pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Mariana e este aqui é o canal Sobrenatural. Bora de relatos aí sobrenaturais? Mas antes eu quero pedir aqui a vocês, quem gosta do canal já deixa aí seu like bem no início, isso vai ajudar muito aqui o canal. Se inscreva também se você ainda não é inscrito. E se tiver algum relato, quiser mandar pra mim, o e-mail tá aqui ó, na descrição do vídeo, assim como o link das minhas outras redes sociais também, acaso vocês queiram me seguir lá também. E se esse vídeo, né, tiver a função aí de hype ele aí pra mim, que vai ajudar muito aqui também na divulgação e no crescimento aqui do canal também. E, gente, o relato de hoje é praticamente para estrear, entre aspas, aí, né, eu não sei se eu posso chamar de quadro, como que vai ser aqui, não sei. Mas é as demoneias, né, vou supor assim, porque foi a palavra vencedora lá, né, eu separei lá malditas, né, e demoneias, e pedi para vocês escolherem lá, né, a que vocês achavam melhor, e aí a escolhida foi demoneia. E teve até uma moça, agora eu esqueci, gente, deixa eu olhar aqui rapidinho. Voltando aqui, eu só fui olhar aqui, é a P. Silva. Ela comentou aqui, ó, demodites, mas essa palavra demodites eu acho que já é usado lá pela Ana também, né, no quadro lá das maledites. Então, assim, vamos ficar aqui com a demoneias e depois a gente, né, se aparecer uma outra que a gente achar mais legal, a gente incrementa aqui. Mas por enquanto, pra mim tá ótimo, demoneias, e pra vocês também, né, porque ela teve 75% aqui de votação aqui, né, então ela ganhou, né, com 75%. Mas já falei demais, peço desculpas aí, né, e vamos aqui pra este relato. E o nome do relato é este aqui, a demoneia que me arrancou o dom de andar. Gente, eu confesso pra vocês que eu fiquei em choque só com esse título. E eu li um pedaço do relato, e é um relato muito forte, e eu resolvi trazer ele aqui até separado. Vai sair uma coletânea aí, mas eu vou deixar ele aqui separado. Mas agora chega de papo e bora aqui pra este relato. A demoneia que me arrancou o dom de andar. Aí tá aqui entre parênteses, vou ler aqui pra vocês, nem precisava ler, né, mas vou ler aqui pra vocês. Mari, eu coloquei o nome demoneia porque achei um bom bordão pra você. Vi um rapaz comentando em um dia vídeos e achei legal também. Espero que goste. Os outros têm maledites, você tem demoneias. Adoro seu canal e espero que conte e curta meu relato. Muito obrigada, tá? Então vamos lá pro relato, agora sim é o relato. Olá, Mariana. Primeiro quero lhe parabenizar pelo seu ótimo trabalho. Muito obrigada. Prefiro não me identificar porque o que aconteceu comigo foi extremamente marcante e eu não quero ser reconhecido. Meu relato começa em 2022, logo depois da segunda onda da pandemia. As coisas já estavam voltando ao normal, mas eu não imaginava o que estava por vir. Sempre fui muito ligado ao esporte. Mantinha um corpo atlético e dedicação total à área. Sou formado em educação física e sempre vi minha profissão como parte essencial da minha vida. E foi justamente no meu trabalho que tudo começou. Após o período de paralisação, retornei às atividades na clínica, onde trabalhava desde 2011. Era um local especializado em fisioterapia para pessoas com problemas de locomoção, sejam causadas por acidentes ou por condições congênitas. Eu atuava ajudando no fortalecimento muscular e na recuperação de movimentos, auxiliando pacientes a melhorarem ou até recuperarem totalmente a mobilidade. A clínica era bem conhecida na cidade, localizada em um bairro de alto padrão e com atendimento voltado para pessoas de alto poder aquisitivo. Uma sessão custava entre 500 e 800 reais, dependendo do tratamento.
Além dos fisioterapeutas, havia professores de educação física como eu, acupuntura, piscina para hidroterapia, um espaço muito completo. Eu gostava muito de trabalhar lá. O salário era bom, o ambiente era agradável e eu me dava bem com os colegas e pacientes. Até que, no dia 24 de outubro de 2022, chegou um novo aluno, Eric, nome fictício aqui. Eric tinha 17 anos, pele marcada por espinhas, óculos quadrados de armação azul e aparelhos nos dentes. Tinha um jeito de garoto mimado, filho de uma família rica. Nasceu com uma má formação nas pernas. Na aparência eram normais, mas do joelho para baixo os nervos eram atrofiados. Por conta da obesidade severa, ele dependia totalmente da cadeira de rodas. Estava ali porque se preparava para uma cirurgia e, segundo sua mãe, havia 80% de chance de conseguir andar. Para isso, era necessário ganhar alguma flexibilidade nos tendões e nervos, para facilitar o pós-operatório e evitar que a rigidez voltasse durante a finalização do processo. O que ela não mencionou é que o material usado nessa cirurgia acabaria sendo o meu próprio corpo. Sim, Mariana, o meu corpo. Mais adiante você vai entender. Agora que você já conhece o Eric, deixa eu falar sobre a mãe dele, Marta, nome fictício. Marta tinha pouco mais de 50 anos, corpo todo montado, cabelos loiros, rosto que além de cirurgias plásticas carregava o peso de uma vida cercada por luxo e vaidade. Era o tipo de mãe narcisista e super protetora, não por amor genuíno ao filho, mas por orgulho ferido. O que mais a incomodava não era a condição de Eric em si, mas o fato dele não ser como os filhos das amigas, aqueles que corriam, brincavam, namoravam e seguiam um roteiro perfeito da vida que ela idealizava. Desde o nascimento de Eric, Marta nunca aceitou sua situação. Não sentia pena do sofrimento dele, sentia vergonha e inveja. Para todos os outros, o problema nas pernas dele não era algo que o definia nem o impedia de ser uma pessoa como qualquer outra. Para ela, era uma mancha, uma diferença que precisava ser apagada. Marta faria tudo, absolutamente tudo, para que Eric andasse. Na mente dela, era a única forma de consertá-lo e colocá-lo no mesmo patamar dos filhos das outras pessoas. Agora que apresentei a mãe e o filho, é hora de falar um pouco mais sobre mim. Como já disse antes, o esporte sempre foi minha paixão. Eu até participava de campeonatos amadores de fisiculturismo na minha região. Não era nada profissional, apenas um hobby. Eu tinha orgulho de cuidar do meu corpo. Cada treino, cada disciplina era parte da minha identidade. E foi nesse cenário que tudo começou. No dia 24, Eric chegou para a primeira aula. Como de costume, veio acompanhado da mãe. Mas Marta não apenas o observava, ela vigiava, andava ao redor como se ele fosse feito de vidro, fiscalizando cada movimento, cada toque, cada instrução. Aquilo me chamou a atenção. Era um cuidado que ultrapassava o normal, quase possessivo. Estranho, mas eu estava ali para trabalhar e seguir fazendo o meu trabalho. Eric, por sua vez, era um garoto calado. Nunca ouvi sequer o tom de sua... Deve ser o tom de sua voz, né? Porque tá on tom. Nunca ouvi sequer o tom de sua voz. Não sei se é fina, grossa, não sei, nunca ouvi. O seu rosto não expressava nada. E o olhar, Mari, o olhar dele era algo que eu nunca vi antes e nunca mais vi em ninguém vivo. Não transmitia dor, nem alegria, nem raiva.
Era vazio, profundo, como se nada habitasse ali. Um olhar que lembrava o de um cadáver. Um buraco escuro sobre as pálpebras. Já Marta era exatamente o oposto no comportamento. Por fora carregava a soberba e a ostentação de quem adora mostrar que tem. Por dentro havia apenas um vazio diferente do de Eric. Um vazio alimentado por vaidade, ego e inveja. Marta tinha um hábito constante de elogiar meu corpo. Às vezes de forma discreta, outras de um jeito tão direto que me deixava desconfortável. As sessões com Eric seguiam normalmente, até que em um dia qualquer, durante uma conversa qualquer, acabei comentando com Marta que na semana seguinte eu participaria de um campeonato de fisiculturismo na região. Mencionei por alto onde seria. Foi um comentário casual, sem pensar muito, e ela apenas respondeu com "Ah, que legal", tranquila, com a naturalidade que faria qualquer um acreditar que aquele ser era uma pessoa comum. Mas ali estava meu erro. Eu tinha acabado de dizer exatamente onde ela poderia me encontrar fora da clínica. Como dizem, o peixe morre pela boca. A semana passou e, enfim, chegou o dia da competição. Entrei no palco, cumpri minha apresentação e no meio da plateia, meus olhos encontraram algo. Marta, sozinha, sem o Eric. Fiquei desconcertado, mas me mantive focado na performance. Quando o evento terminou, ela veio até mim, me elogiou, disse que eu era magnífico, que meu corpo estava perfeito e que era tudo o que ela precisava. Lembro bem dessas palavras. Talvez uma cantada mal colocada? Não. Ela falava a mais pura verdade. Eu era realmente exatamente o que ela precisava. Logo depois, Marta se ofereceu para me levar para casa. Estranhei. Como ela sabia que eu não estava de carro naquele dia? Pensei ser coincidência, mas na verdade ela já estava me observando desde antes mesmo do evento começar, desde antes do Eric entrar naquela clínica. Eu até tinha carro, mas em dias de competição evitava dirigir. A dieta restrita e a desidratação para o campeonato podiam causar tontura, o que tornava perigoso estar no volante. Geralmente ia de Uber ou com algum amigo. Além disso, muitas vezes após as competições, eu e meus colegas saíamos para comemorar. E eu não queria me preocupar com a direção. Cansado, aceitei a carona. Imaginei que se ela tentasse algo de teor sexual, eu poderia me defender facilmente. Afinal, eu era mais forte. No fim, a viagem foi tranquila. Marta falou bastante, como sempre, e me deixou na porta de casa onde eu morava com a minha mãe. Depois disso, a rotina seguiu, ou parecia seguir. Mas pequenos sinais começaram a surgir. Vi pessoas estranhas rondando a rua, carros desconhecidos parados por perto, homens que eu nunca tinha visto antes. Porém, para mim, nada demais, porque afinal a rua é pública, né? Ao mesmo tempo, Marta começou a fazer perguntas incomuns sobre meu corpo, especificamente sobre minhas pernas. Queria saber se eu me locomovia bem, se sentia dores ao andar, se tinha tatuagens nela. Perguntas demais, porém sempre com um tom gentil de curiosidade inocente. Ou que pelo menos pareciam não fazer sentido para mim naquela época. Mesmo assim, jamais imaginei que Marta, apenas mais uma mãe das muitas mães ricas de alunos que eu atendia, estivesse alimentando um plano tão diabólico e calculado. Até que, no dia 15 de fevereiro de 2023, o que eu acreditava ser apenas mais um dia comum,
se transformou no início do meu pesadelo. Voltando do trabalho, fui cercado por 3 motos e 2 carros. A maioria dos ocupantes estavam armados. Mandaram que eu descesse do veículo. Meu instinto imediato foi entregar a chave. Afinal, o carro se recupera, a vida não. Mas eles não queriam um carro, queriam a mim. Sob a mira de armas, fui obrigada a entrar no carro deles. Apesar do meu porte físico, não reagi. O medo de morrer falava mais alto. Assim que me sentei, um pano encharcado foi pressionado contra meu rosto. O efeito foi rápido, como um Boa Noite Cinderela. Quando voltei a mim, vi algo tão absurdo que até hoje me pergunto como não enlouqueci naquele momento. Eu estava numa cadeira de rodas e sobre meus pés havia uma bandeja funda de metal. Olhando melhor, percebi aquela era a cadeira que Eric usava nas sessões. Gente, o lugar era um terreno batido, murado, fechado. Chamá-lo de terreiro não seria exagero, mas não se tratava de um bando ou candomblé, e sim literalmente um terreno de terra batida. As únicas luzes vinham de centenas de velas vermelhas espalhadas pelo chão. 5 homens estavam ali, todos extremamente brancos. Eu, negro, me sentia ainda mais deslocado naquele cenário. Tinham tatuagens por todo o corpo, eram carecas, alguns mais jovens, outros marcados pela idade. Nenhum usava camiseta, vestiam apenas uma calça feita de uma linha grossa, que não sei descrever. O local tinha um único portão grande, guardados por homens que pareciam seguranças, atentos a cada momento. Pelos sons e pelo que pouco consegui ver além dos muros, parecia um lugar afastado. Só se via a copa das árvores e se ouvia um som constante de grilos. Eu estava em choque. Perguntei, insisti, gritei, querendo saber o que estava acontecendo. Nenhuma resposta. Os 5 homens permaneciam imóveis em volta de um desenho no chão. O símbolo não era um pentagrama. Nunca vi nada parecido, antes ou depois. Era um quadrado preenchido com desenhos estranhos, e dentro deles havia vários círculos com palavras escritas em um idioma que eu não conhecia. Fiquei ali por cerca de 2 horas, preso na cadeira de rodas de Eric, com aquela bandeja de metal sobre os meus pés, cercado pela agonia e o medo de morrer. Até que o portão se abriu e Marta entrou. E atrás dela, empurrado por alguém, estava Eric. Quando vi os dois, comecei a gritar, implorar por socorro, pedir a Deus para me tirarem dali. Mas Eric permaneceu calado, como sempre. Só que o olhar dele estava diferente, vívido, dilatado, arregalado, com as pupilas tão abertas que pareciam engolir o branco dos olhos. Marta então se aproximou de mim com um olhar estranho, um misto de loucura e dó que eu não sei explicar. Me desculpem. Ela se abaixou e olhou bem nos meus olhos e disse: Professor, eu não queria estar fazendo isso com você, mas é pelo meu filho. O Senhor não entende o que é para uma mãe gerar um sonho durante 9 meses no ventre. A gente imagina o bebê nos nossos braços saudável, ver a infância, a adolescência, a primeira namorada, o primeiro emprego. Tudo isso foi arrancado de mim. Do que me adianta ser rica, professor, se não posso comprar a saúde do meu filho? Enquanto os filhos das pessoas brincam no quintal, Eric estava no meu colo, calado e sem poder nem engatinhar. Isso me destruiu por dentro. Ainda me destrói. Eric é a pessoa que eu mais amo nesse mundo.
e por ele eu faço tudo o que for necessário. Eu quero ver meu filho andando, sendo normal, feliz. Já procurei médicos no Brasil, na Argentina, na Turquia, nos Estados Unidos. Fizeram inúmeros tratamentos. Nada resolveu. Até meu marido nos abandonou. Covarde, né? Mas o Senhor sabe como é mãe, né, professor? A gente nunca desiste. E o Senhor é a minha última tentativa, minha última esperança. O Senhor é o doutor que vai salvar meu filho. Eu desesperado, sem entender absolutamente do porquê aquela mulher estava falando tudo aquilo e fazendo tudo aquilo comigo, comecei a chorar e a implorar para que ela me tirasse dali. Eu estava em colapso nervoso, angustiado, agoniado, completamente fora de mim. Foi então que Marta fez um sinal com a mão para um dos homens, e ali o horror começou. Aqueles homens começaram a cantar uma música estranha em outra língua, uma língua bem arrastada que me lembrava alemão. Pegaram 2 tripas de mico bem grossas, aquelas que se usam para tirar sangue, e amarraram firmemente nas minhas coxas. Fiquei com aquilo preso nas pernas até começar a quase gangrenar. Gente, minhas pernas ficaram inchadas, pulsando, cheias de sangue. Depois um dos homens veio com uma faca grande e começou a cortar minhas pernas. Gente, eu não tinha lido essa parte. E na primeira passada de lâmina, com a pressão daquele sangue preso somente em um local, o sangue jorrou a metros de distância e consequentemente em mim, em Eric e em sua mãe, que estavam próximos a mim, assistindo toda aquela atrocidade. Meu Deus! Quando meu sangue espirrou em Eric, eu vi uma coisa que nunca havia visto antes. Ele sorriu. Em todo aquele tempo cuidando daquele ser, ele nunca sorriu. Porém, ao receber o primeiro jato de sangue, que logo ele iria se banhar, ele sorriu em um estado de êxtase total. Gente, eu tô em choque aqui porque eu li somente o começo. Desculpa aí, voltando aqui, porque eu tô, Porém, eu não sentia dor. O medo era tanto, o choque tão grande que eu não conseguia reagir. Não chorava, não gritava. Só fiquei ali, calado, com os olhos marejados, sem piscar, em estado de choque, com toda a minha vida passando diante dos meus olhos, como se meu corpo tivesse desligado, como se a minha alma já se preparasse para deixar o meu corpo. E apesar da cena absurda que eu estava vivendo, o que mais me dava medo, o que mais me deixava em pânico, era o sorriso de Eric. Ele estava sentado numa cadeira e se apoiava nela, como se quisesse ficar em pé. Ele grunhia e babava tanto que a saliva sujava sua roupa, sua boca e chegava até espumar. Ele parecia estar tendo algum tipo de prazer, um prazer profundo, doentio. A única comparação que consigo fazer é que ele parecia estar tendo o orgasmo mais intenso da vida dele. A mãe dele, Marta, estava ao lado. O rosto dela mostrava uma mistura de psicose, dó e nojo. Nojo daquilo tudo e talvez de si mesma. Ela se coçava, puxava os cabelos, às vezes gritava, gemia, sorria, chorava, batia em si mesmo. Era semelhante à reação de um dependente químico em abstinência. É o mais próximo que eu consigo chegar para descrever aquela cena. Aquelas pessoas eram loucas, extremamente loucas. Eric sentia prazer me vendo agonizar em choque e Marta era tão viciada no próprio ego, tão consumida pela obsessão de ver Eric ser normal, que já não tinha mais controle sobre suas próprias ações. Estava completamente debilitada e desequilibrada. E como eu disse, eu não senti dor.
Talvez Deus tenha me deixado em estado de choque para que eu não sofresse mais do que já estava sofrendo, porque sinceramente acho que eu não aguentaria. Depois que arrancaram minhas pernas, a sangue frio, colocaram-nas no centro daquele desenho no chão. E então Eric começou a se despir, ficou totalmente nu, rastejou até o centro do desenho. Os homens pegaram a bandeja que estava cheia do meu sangue, que antes ficava embaixo dos meus pés, e começaram a banhar Eric com aquele sangue. E ali eu desmaiei. A última imagem que eu tenho daquela cena é Eric nu se banhando no meu sangue, com os olhos vivos e dilatados e as pupilas quase engolindo o branco dos olhos e um sorriso de êxtase no rosto. A primeira e a única vez que eu vi Eric sorrir. Acordei 2 dias depois, jogado numa estrada de terra, a 127 quilômetros da minha cidade. Estava no chão, com o resto que sobrou das minhas pernas, costuradas e enfaixadas. Ao meu lado me deixaram um celular antigo, daqueles que só fazem ligação. Liguei para minha mãe. Ela veio correndo, desesperada, pois naquela altura eu já era considerado como desaparecido. Fui levado para o hospital, os médicos disseram que não havia mais nada a ser feito. Quem fez o curativo certamente sabia o que fazia, porque tudo estava feito de forma extremamente cautelosa, exatamente como fariam no hospital. Mari, aquelas pessoas até transfusão de sangue fizeram para que eu não morresse de hemorragia. Para os médicos, aquilo tudo só poderia ter sido feito por outro ou outros médicos, porque para eles uma pessoa com conhecimentos básicos de primeiros socorros não teria a mínima capacidade de realizar procedimentos tão detalhados após ferimentos tão graves. Contei tudo para os médicos, para a polícia, para quem quisesse ouvir, mas Marta, Eric e aqueles homens nunca mais foram encontrados. Eles simplesmente desapareceram. Mesmo com os dados dela, os registros da clínica onde eu trabalhava, com vídeos de segurança, nada. Ninguém encontrou nada. Foi como se eles nunca tivessem existido. E realmente não sei se existiram. Não sei se Marta se chamava Marta mesmo e se Eric se chamava Eric. Algo me diz que aquelas pessoas estavam ali só para aquele fim, pois até meu tipo sanguíneo eles sabiam. Pois se não soubessem, não seria possível fazer uma transfusão que fosse tão bem sucedida. Após investigações, descobriram que a mansão onde Marta vivia, na minha cidade, tinha sido alugada apenas uma semana antes de Eric se matricular na clínica. E os poucos registros que a polícia encontrou em câmeras mostravam apenas 2 trajetos, de casa para o mercado e de casa para a clínica. Hoje tenho quase certeza de que aquelas pessoas só estavam procurando uma vítima para aquele ritual diabólico. E infelizmente me encontraram. Eles deveriam estar me investigando há tempos, captando cada detalhe sobre mim, calculando a melhor forma de se aproximar e finalizar o trabalho. Também acredito que aquele ritual era para transferir o problema de Eric para mim, possibilitando que ele andasse. Tipo uma troca de cabeça, onde você passa a doença para outra pessoa e recebe sua vitalidade. Mas no meu caso, Eric só queria minhas pernas, ou pior, só queria sentir prazer vendo elas sendo arrancadas a sangue frio do meu corpo. Não sei ao certo. E realmente, eles só queriam minhas pernas e nada mais. Poderiam ter me deixado ali para morrer, ou até me matado com aquela faca, pois até hoje não sei onde fica aquele lugar. Mas não, me usaram e me devolveram. Como quem diz, eu só queria isso de você. Por misericórdia, acho que não. Na minha cabeça tenho para mim que eu precisava estar vivo após o ritual para que tudo desse certo. Pois como você irá trocar algo com uma pessoa morta? Trocar uma força
meus anos de vida, com as minhas amadas pernas, que me levaram a todos os lugares. Saiu uma pequena manchete em alguns jornais locais sobre meu sequestro, mas como a cidade onde moro tem pouca relevância nacional, o caso nunca chegou à grande mídia. Algum tempo depois, refletindo sobre tudo o que eu passei, comecei a perceber detalhes que não notei antes. Marta aparecer do nada na minha competição não foi por acaso. Ela estava me analisando, observando meu corpo, meu físico, meus movimentos, porque certamente para aquele ritual precisava de um tipo específico de pessoa. Me levando até em casa, assim sabia onde eu morava. Ficava mais fácil planejar o sequestro. Tudo foi extremamente bem orquestrado, frio, calculado, sem deixar rastros. O doutor, que ela dizia nas aulas que salvaria o filho, era eu. E o material cirúrgico eram as minhas pernas. E mesmo depois de tudo, eu não consigo ver Marta como uma pessoa má por natureza. Como não, gente? Ela é um monstro. Acho que o desespero e o ego doentio a cegaram de uma forma que a fez perder a sanidade. Pessoas ruins de verdade a gente vê no olhar. O olhar dela era de alguém quebrada por dentro e totalmente cega pela loucura. Eric, mesmo sem falar nada, pois segundo sua mãe ele poderia falar, só não gostava. E tá aqui, gente, entre parênteses. E deixando claro a todos, o único problema de Eric eram as pernas. De resto, ele era uma pessoa normal, assim como eu e você. Com toda certeza era o mentor daquilo tudo, porque dentre todas aquelas pessoas ali, ele foi o único que mostrou extremo prazer, inclusive ereção, no meu sofrimento agonizante. Em 4 meses convivendo com Eric, ele nunca falou uma palavra sequer. Quem dirá sorrir? Mas naquele dia eu vi Eric sorrir enquanto se banhava no meu sangue. A dúvida que me acompanha até hoje é: será que Eric andou? Ou minhas pernas foram arrancadas apenas porque uma pessoa rica achou que podia comprar tudo, até o impossível, para satisfazer o próprio ego e mimos de seu bebê gigante? Essa é a pergunta que martela na minha cabeça todos os dias. E hoje, por ironia do destino, faço acompanhamento na mesma clínica onde eu dava aula para me adaptar às minhas próteses. Meus amigos e também donos da clínica se compadeceram de minha situação e me deram todo o meu acompanhamento de graça, incluindo minhas próteses. Meus alunos agora dividem as sessões comigo e meus amigos de quase 12 anos de trabalho agora são meus instrutores e me ensinam a andar novamente. Bom, este foi o meu relato. Espero que vocês escutem com o coração aberto. Hoje sou um homem feliz. Tento focar nas coisas boas que a vida ainda me dá. Casei e daqui a 2 meses vou ser pai. Se quiserem, posso mandar uma foto minha, claro, tampando o meu rosto, de antes e depois do que aconteceu. E também a pequena reportagem que saiu no Jornal da Cidade na época do caso. Obrigada, Mari, por ser meu podcast diário. Ai, gente, termina aqui. Ai, que relato forte. Muito obrigada. Um beijo pra você, pra sua esposa e pro bebê que tá chegando. Parabéns. E eu tô em choque, gente. Eu tô em choque aqui. Olha, pra mim, você não precisa mandar a foto, não precisa mandar nem a reportagem, porque eu super acredito. E eu tô, em choque. Eu confesso que eu tive que parar alguns momentos aqui durante o relato, porque como eu falei lá em cima, eu só tinha lido até onde ele fala que o corpo dele seria o instrumento. Cadê aqui? E daí eu já parei pra ler aqui com vocês, entendeu? Aqui, ó, essa parte aqui, ó. O que ela não mencionou é que o material usado nessa cirurgia acabaria sendo meu próprio corpo. Sim, Mariana, o meu corpo. Mais adiante você vai entender. Então aqui eu tinha parado, que eu falei, eu vou deixar que o relato é grande,
vou deixar que eu vou lendo e já vou gravando. E, gente, eu confesso que eu tive que parar aqui, eu tô, tipo, em choque. Eu super acredito. E eu sei que tem pessoas assim, e isso me lembrou muito rituais, assim, de seitas. Aqui, essa coisa de você falar aqui da mãe dele, que não conseguia ver a Marta como uma pessoa má por natureza. Gente, é um monstro. Porque, independente se você falou aqui que acha que o menino foi ali o que estava por trás de tudo, o Eric. Mas, independente disso, ela, né, não tem como uma pessoa ser assim, manipulada, assim, né? Tá certo, é mãe, quer ver o filho feliz e tal, mas eu não acredito que ela seja tão santinha assim, não. E se ela passou ali um olhar de pena, de dó, de tudo, aquela loucura ali do momento, é porque ela sabia que o que ela estava fazendo era muito grave. E eu confesso que esse relato aqui me deixou até mais chocada do que o relato A Seita de Homens, né? O Curral de Homens, né? Gente, eu tô realmente em choque, eu não sei nem o que eu comento aqui, não tem nem o que eu comentar, né? Só desejar pra você aí, continua vivendo a sua vida, coloca essas próteses e já deu tudo certo e você vai voltar a fazer suas atividades normais, né? A gente tem que erguer a nossa cabeça. Foi muito ruim o que aconteceu com você, uma covardia total. Mas a gente, né, que nem você aí, tá vivo, né? Tem uma esposa, tem sua mãe, né? Tem seu filho que vai nascer aí, ou sua filha. Então, assim, cabeça erguida e bola pra frente. Já deu tudo certo, daqui a pouco você vai estar aí andando aí com as suas próteses e já deu certo. Eu confesso que aqui no final também eu quero pedir desculpa pra vocês, mas eu comecei a me... como é que fala? A engasgar aqui com as minhas próprias palavras, porque eu comecei a... Acho que se ele escrevesse mais alguma coisa aqui no final, aqui, no finalzinho aqui, né, gente? Onde ele fala que, né, é um homem feliz, né, vai ser pai, casou. Acho que se ele escrevesse mais alguma coisa, eu acho que eu choraria aqui, porque eu tava ficando, assim, bem emocionada, tava segurando aqui. Mas é isso, gente. O relato foi bem extenso. Eu considero um relato macabro aqui do canal. E eu só tenho a desejar pra você, moço, que enviou aqui o relato, toda a felicidade do mundo e bola pra frente, né? E uma outra coisa que eu quero falar aqui pra vocês, gente. Quando uma criança vem ao mundo com uma certa deficiência, é difícil pros pais, é difícil pra criança, porque os pais estão ali vendo a criança sofrer. No caso dele, ele tinha ali uma atrofia nas pernas. E, né, eu faço ideia, né, não poder brincar, não poder andar, né, é um sofrimento, como eu posso dizer, a gente não tem uma palavra certa, não sei colocar uma palavra aqui pra falar pra vocês, mas tudo isso tem um porquê, né, por exemplo, eu na minha religião, né, no catolicismo, mesmo que eu não sou assim fanática e tal, eu acho que isso tem um porquê. Na Umbanda deve ter um porquê. Na igreja evangélica, em todas as religiões deve ter um porquê. Então, assim, infelizmente, a gente tem que aceitar. E o que essa Marta aí tinha que aceitar, e esse rapaz, é que ele estava vivo. Porque tirando ali a parte das pernas, ele estava bem, né? Ele não tinha outro problema. Ele fala que ele não tinha problema nenhum. Quantas crianças, talvez, aí, que você vê, tem criança, tadinho, que assim, não sai do hospital ou não sai da cama, não pode nem andar numa cadeira de roda, não pode ver o tempo, né? Então, assim, se era só esse problema dele, talvez fazia ali uma cirurgia, né? A medicina hoje em dia tá muito avançada. Talvez teria ali um jeito, mas eles preferiram ir pro caminho, assim, que eu considero mais difícil, porque eles vão pagar. E se ele conseguiu andar, eu acredito que não vai durar muito, não, porque tudo tem um preço, né? E a lei do retorno existe, gente.
E é isso, essa mulher e esse rapaz foram os verdadeiros as demoneias, né, do relato. Ai, gente, mas é isso, perdão aí por qualquer coisa na leitura. Eu falei demais aqui, mil desculpas. E se gostou, não esquece aí do like, compartilhe o vídeo com seus amigos, se inscreva também se você ainda não é inscrito. E se esse vídeo tiver a função de hypar, hype ele aí pra mim que vai ajudar muito aqui o canal. E se você tiver algum relato relacionado ao sobrenatural, quiser mandar aqui pra mim, o e-mail tá aqui ó, na descrição do vídeo. Mas é isso, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Um beijo pra todos vocês aí.